Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Vocação de Pedro, André, Tiago e João. Pesca chamada milagrosa. Andando Jesus pela praia do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, que lançavam suas redes ao mar, pois que eram pescadores. Entrou na barca de Simão e, depois de pregar ao povo que lá se encontrava, mandou que Pedro se fizesse ao largo para a pesca. Simão lhe objetou que haviam trabalhado toda a noite, sem nada apanhar, mas que lhe ia obedecer a ordem. E lançando as redes, pescaram tão grande quantidade de peixes que as redes se rompiam. Acenaram aos companheiros que se achavam noutra barca para que viessem ajudá-los. E eles foram, e as 2 barcas ficaram cheias de tal modo que quase se afundavam. Vendo isto, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, pois que sou um pecador. Jesus, porém, lhe disse: Segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Para logo, os 2 abandonaram as redes e o seguiram. Continuando a andar, viu 2 outros irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam numa barca com o pai consertando suas redes, e os chamou. Imediatamente os 2 deixaram na barca o pai e os empregados e o seguiram igualmente. Número 71. O ensinamento aqui decorre da submissão dos primeiros discípulos de Jesus. Inspirados por seus anjos da guarda, eles atenderam à voz que os concitava à obediência. Escolhidos por Jesus, que lia em suas almas e lhes conhecia os espíritos, seguiram-no, cedendo a uma espécie de atração que liga os espíritos simpáticos. Com relação à pesca, não houve milagre algum, no sentido que o homem dá a esta palavra, pois que, com efeito, ela não constituiu um fato que se haja produzido com derrogação das leis da natureza. Já o temos dito, a vontade imutável de Deus jamais derroga as leis naturais e imutáveis por Ele mesmo estabelecidas desde toda a eternidade. Nada há sobrenatural. Na ordem física, tudo se passa sempre conformemente à vontade do Senhor, sob a ação espiritual, segundo essas leis naturais e imutáveis e pela execução delas. A pesca havia de surpreender, e surpreendeu extremamente aqueles homens simples e ignorantes como encarnados, e os encheu de temor. De coração humilde, eles, ignorando as causas do fenômeno, o atribuíram a Deus, considerando-o um milagre, uma manifestação do poder divino, sem cuidarem de lhe perscrutar o segredo. Que há de estranhável na estupefação dos discípulos
quando em vossos dias a incredulidade, filha do orgulho e da ignorância, rejeita esse mesmo fato por não o poder compreender e explicar, negando sem estudo e sem exames suficientes, teóricos e experimentais, os poderes dos espíritos e os efeitos magnéticos, recusando iniciar-se no espiritismo, que é, ao mesmo tempo, revelação e ciência, repelindo a ciência espírita e o magnetismo, que são para a vossa humanidade as duas fontes de toda a luz, de toda a ciência, de toda a verdade, de todo o progresso físico, moral e intelectual. Que há de estranhável nisso? Já vos dissemos e repetimos: o magnetismo é o agente universal que tudo aciona. Tudo está submetido à influência magnética. A atração existe em todos os reinos da natureza. Tudo no universo é a atração magnética. Essa a grande lei que rege todas as coisas. Tudo na natureza é magnetismo. Tudo é atração resultante desse agente universal. Os fluidos magnéticos entrelaçam os mundos que povoam o universo, ligam os espíritos, encarnados ou não. É um laço universal com que Deus nos une a todos, como que para formarmos um único ser e subirmos até Ele mais facilmente pela conjugação das nossas forças. Na ordem material, os fluidos se reúnem sob a ação da vontade do Espírito, e na ordem espiritual constituem, por efeito dessa mesma vontade, o veículo do pensamento através da imensidade. Quando o homem se tornar capaz de compreender toda a extensão da atração magnética, o mundo lhe estará submetido, porque então ele terá o poder de dirigir a ação dessa grande lei. Mas para lá chegar, ser-lhe-á mister longo e aprofundado estudo das causas, e, sobretudo, muito respeito e amor àquele que lhe confiou tão poderoso meio de agir. Ser-lhe-á mister o trabalho da inteligência e a prática. O estudo e a prática, feitos com humildade de coração e desinteressadamente, levarão o homem a compreender a força e a utilidade desta alavanca formidável, a atração magnética. O homem, por meio do magnetismo humano, que é a concentração dos fluidos existentes nele e na atmosfera que o envolve dentro de determinado limite, operada por efeito da sua vontade, atua sobre outro homem ou sobre as coisas, até uma certa distância. Por meio do magnetismo espiritual, resultado da concentração da vontade do espírito, este reúne em torno de si os fluidos de qualquer espécie existentes no homem ou no espaço, e os dispõe de modo a atuarem, conforme ele queira, sobre o homem ou sobre as coisas, produzindo os efeitos que deseje. O poder da vontade do espírito e os efeitos magnéticos que lhe seja dado obter também se acham em relação com o grau de pureza, de elevação moral e intelectual que ele tem atingido, na medida do conhecimento que adquiriu das causas, o que lhe torna possível remontar à origem das coisas e compreender a força e a utilidade da poderosa alavanca que se chama atração magnética. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.